E aí pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou o Dr. Danilo Castro, cirurgião plástico, especialista em cirurgia plástica pós-gestacional. E hoje eu quero falar um assunto para vocês que vocês conhecem muito bem. Doutor, minhas mamas estão caídas, eu preciso dar aquela levantadinha nas minhas mãos. Ou, doutor, eu não tenho quase nada de volume na minha mama, eu preciso aumentar o volume delas. E como que eu posso fazer isso, né? Eu coloco gordura, não coloco gordura, coloco só uma prótese de silicone e nas minhas mãos estão caídas. O que eu faço, doutor? Eu só levanto ela sem a prótese, eu coloco uma prótese de silicone e hoje nós iremos tirar todas as dúvidas de vocês sobre cirurgia mamária pós-gestação. Doutor, então eu quero fazer o seguinte, eu quero só dar uma levantadinha nas minhas mamas. Eu amamentei, ganhei peso, perdi peso, as mamas ficaram flácidas, perderam o contorno mamário, eu não tenho mais o desenho mamário que eu tinha antes, né? Eu preciso usar sutiã o tempo todo, e mesmo usando sutiã, ainda fica a mama saindo do sutiã, não tem como eu, às vezes, envolver toda a mama, porque tá muito flácida. São várias as queixas de vocês. Eu quero falar pra vocês que existe sim o tratamento para esse tipo de problema, né? Sobretudo mamas flácidas, caídas, ou até mesmo mamas que têm um volume muito grande, que realmente não tem um contorno mamário mais. Pessoal, é o seguinte, esse tipo de mama, né, que nós chamamos mamas com queda, pitose mamária, que é o termo técnico, né, nós temos aí praticamente 4 classificações: pseudopitose, pitose grau 1, pitose grau 2, pitose grau 3. A grau 3 é o grau máximo, né, de queda da mama, e a pseudopitose é o grau mínimo. O que nós temos que pensar? Em cada uma dessas classificações, nós temos ali uma ideia de tratamento. De pitose grau 1 a pitose grau 3, na grande maioria das vezes, nós temos que tratar com um tipo de tratamento. Nós temos que tratar com a mastopexia com prótese. A pseudopitose, ela fica ali no limbo, né, no meio do caminho. Ou nós podemos apenas utilizar um implante mamário de silicone, ou até mesmo fazer uma mastopexia com cicatriz bem reduzida. Então nós temos esses dois caminhos para as pseudopitoses. Mas vamos falar aqui, para vocês entenderem melhor, sobre as 3 classificações de queda mamária, né, que são as pitoses mamárias. Nessas 3 classificações, de 1 a 3, eu sempre priorizo, para ter um resultado que seja mais agradável, para que seja um resultado mais duradouro, a mastopexia com prótese. Por que eu prefiro isso, né? Na mastopexia com prótese, nós temos que fazer uma incisão em volta da areola, nós temos que deslocar essa areola um pouquinho mais para cima e nós podemos ali retirar o excesso de flacidez mamária, tanto de pele quanto também da glândula mamária. E na grande maioria das vezes, eu sempre opto por colocar um implante de silicone. Por quê? Porque o implante de silicone, ele serve como se fosse um molde. Ele vai ficar ali por debaixo da musculatura, sendo sustentado pelas alças do músculo, né, tanto lateral quanto medial, e com isso eu vou dar uma estabilidade para esse implante. Ao fazer isso, colocar um implante por debaixo da musculatura, eu vou pegar todo o excedente de pele, todo o excedente de glândula mamária que estava caído, né, flácido, vou retirar esse excesso, jogar fora e remontar essa mama, ou seja, eu vou cobrir o implante mamário como se fosse uma roupa mesmo, né, como se fosse um terno, né, vou recobrir a prótese com o tecido que sobrou, tanto de pele quanto de glândula mamária. Então, ao fazer isso, eu estou levantando a mama, né, que nós chamamos de lifting das mamas. Então, estamos suspendendo as mamas, colocando ela novamente no tórax. Quantas vezes vocês já se olharam no espelho e viram que as mamas estavam lá na barriga, né? Falou, caramba, minhas mamas estão aqui na barriga. Isso me incomoda muito. Então, ao fazer a mastopexia, é como se eu pudesse levantar elas novamente e colocá-las na região do tórax, que é onde elas sempre deveriam estar. Na pitose grau 1, na pitose grau 3, então a minha opção na grande maioria das vezes é utilizar o implante mamário e fazer a mastopexia com prótese. Mas aí vem uma dúvida, doutor, eu não queria implante mamário. Escutei que tem a doença tal, que tem rejeição, que tem problemas assim, que tem problemas assados. Eu não gostaria de nenhum tipo de corpo estranho em mim. Então, tem como eu fazer uma mastopexia sem prótese? Tem sim. Qual que é a nossa opção, né? A paciente que tem essas quedas das mamas, no entanto, tem um volume mamário maior, ou seja, glândula mamária consistente, mais firme, essas pacientes, elas são favorecidas sim por utilizar essa própria glândula delas como se fosse um implante biológico, um implante próprio delas, né? Então essa própria glândula de boa qualidade, eu coloco ela como se fosse um implante de silicone, só que não é, na verdade, nada artificial. E eu consigo remontar essa mama utilizando as próprias glândulas dela. Só que qual que é o problema? Na grande maioria das vezes, as glândulas mamárias de vocês, elas são mais enfraquecidas. Acaba que elas foram substituídas por gordura, né? E com isso elas são muito fracas, elas não conseguem se sustentar muito bem. Então eu prefiro realmente utilizar a técnica sem prótese para pacientes que têm glândulas boas, glândulas consistentes. Aí sim o resultado fica agradável e ele fica também mais duradouro. Mas qual que é, doutor, a diferença da mastopexia com prótese e da mastopexia sem prótese, né? A diferença entre elas é, primeira, o formato da mama. Então na mastopexia com prótese,
as mamas são mais arredondadas, tem um colo no decote mais bem marcado, né? As mamas elas são mais bem desenhadas e com isso gera um ar mais agradável para as pacientes, né? O segundo ponto, a durabilidade de resultado. Então as máspixias com prótese, elas têm uma durabilidade maior. Por quê? Porque o implante de silicone ele não envelhece. Quem que envelhece? A glândula mamária. Então se eu tenho pouca glândula mamária ali e o implante mamário de silicone, essas mamas elas permanecerão com um colo no decote mais bem demarcado, com um desenho mais evidente por mais tempo, porque é o implante mamário que está ali que vai sustentar esta realidade. Já na mastopexia sem prótese, o desenho da mama é um desenho mais natural. Doutor, eu gosto do desenho natural da mama. Perfeito. Então, se você tiver uma boa glândula mamária, se você tiver tecido suficiente, dá sim para fazer uma mastopexia sem prótese, se você gosta do resultado mais natural, sem sua mama muito bem desenhada. E além disso, a durabilidade da mastopexia sem prótese, ela é menor. Ela dura menos. Por quê? Porque os tecidos eles vão envelhecendo, eles vão caindo naturalmente. Então, a mama sem prótese, ela cede mais rapidamente. E vocês que fazem mastopexia sem prótese têm a necessidade de usar novamente o sutiã. Aquelas que fazem a mastopexia com prótese, muitas das vezes elas ficam livres de sutiã por um tempo maior. E dentro de um ponto muito importante da mastopexia, doutor, eu não gosto de fazer mastopexia porque eu tenho que fazer uma cicatriz muito grande. Pessoal, hoje nós temos um grande diferencial na mastopexia. Graças a Deus ela foi evoluindo ao longo do tempo e hoje nós temos uma evolução técnica que nos permite entregar uma mastopexia com cicatriz muito reduzida. Antigamente, nós tínhamos uma cicatriz que, dependendo do tamanho da mama, eram cicatrizes em formato de T invertido, grandes, às vezes atravessando de um lado ao outro do tórax, né? Cicatrizes que são enormes. E hoje nós temos a oportunidade de entregar esse resultado não em formato de T invertido, mas em formato de L, né? Nós chamamos de mastopexia multiplanos com cicatriz em L. Por que nós fazemos isso hoje, né? A ideia é estigmatizar menos vocês, ou seja, deixar menos marcas de cicatrizes por conta dos procedimentos cirúrgicos. Evoluímos nessa estratégia e entregamos uma cicatriz em L com uma perninha muito reduzida da cicatriz na horizontal. Você vai ter uma cicatriz em volta da areola, uma perninha na vertical e uma perna bem pequenininha na lateral. Todo o colo na parte central estará livre de cicatriz. As mulheradas que gostam de usar às vezes um vestido que decota mais, ou até mesmo os biquínis, que são os biquínis cortininhas, acaba que ele vai ficar muito mais tranquilo porque essa região toda vai ficar sem cicatriz. A minha facilidade de entregar a mastopexia com prótese para vocês é por conta justamente desse resultado com a cicatriz muito reduzida. E é uma vantagem enorme em relação ao T invertido, que muitas das vezes atrapalhava no tipo de vestimenta. Vocês se olhavam no espelho e via aquela cicatriz grande que incomoda muito vocês, e com isso, hoje nós não temos mais essa realidade. Entregamos resultado de excelência, colocando a prótese por debaixo da musculatura, fazendo a sustentação dessa prótese pelas alças musculares e, além disso, o sutiã interno. Doutor, o sutiã interno, o que é de fato, né? O sutiã interno, pessoal, nada mais é uma linha de sutura, né? Um fio de sutura especial, farpado, né? Cheio de farpinhas, vocês vão ver aqui na foto do lado, e ele serve para justamente sustentar todo o sulco mamário. Nós temos praticamente 3 pilares de sustentação. Primeiro pilar, a alça muscular medial e lateral, sustentando o implante mamário. Terceiro pilar, o sutiã interno, que também vai ajudar na sustentação desse implante para não cair. Doutor, mas eu não vou colocar a prótese, eu vou ter o sutiã interno? Eu também utilizo o sutiã interno na mastopexia sem prótese também, para justamente fixar o sulco mamário e permitir com que a mama fique um pouquinho mais estabilizada. Não que vai ser uma grande diferença, mas ajuda a sustentar o sulco mamário e permitir que a dobra aqui do sulco ele fique mais evidente e também permaneça ali sustentado por um pouquinho mais de tempo. Doutor, agora o meu caso é o seguinte, não é só flacidez no meu caso, eu também tenho as mamas muito grandes. São gigantes, doutor. Como é que eu vou fazer com essas mamas gigantes? Eu amamentei 3 filhos e as minhas mamas só cresceram em cada gestação, né? Enfim, como é que eu vou fazer? Justamente, esse tipo de mama, que são mamas muito volumosas, eu prefiro sempre fazer uma mastopexia sem prótese. Geralmente vocês têm muito tecido mamário para que eu possa trabalhar, e eu gosto justamente de trabalhar em cima deles fazendo um desenho da mama natural. Como tem muito volume mamário, retirar todo esse volume mamário para colocar um implante de silicone gera muita dificuldade técnica e também um resultado mais limitado. Então eu prefiro, nessas situações, fazer justamente o esvaziamento dessa mama, reduzir o peso delas, remontá-la com os próprios tecidos mamários sem implante de silicone. Doutor, mas eu sempre sonhei em colocar um implante de silicone, eu quero por tudo fazer o implante de silicone, mesmo minhas mamas sendo grandes. Beleza, a minha orientação principal é primeiro reduzir essas mamas, remontar essa mama com somente os tecidos mamários e lá no segundo momento, no segundo tempo de cirurgia, passado alguns anos, reduzir mais um pouco essa mama e colocar o implante mamário. Eu prefiro fazer isso em 2 momentos do que fazer num momento só e o resultado ser limitado ou ter algum tipo de intercorrência por conta dessa realidade. Então, nós falamos desde a queda mamária
né? De pitose grau 1 a pitose grau 3, até aquelas mulheres que têm mamas muito grandes. Falamos também de mastopexia sem prótese, mastopexia com prótese e falamos também da cicatriz em L, que é uma cicatriz muito reduzida, que permite dar mais liberdade para vocês, um resultado muito mais belo e muito mais duradouro. E por último, que eu quero falar para vocês, doutor, minhas mamas não são flácidas. Amamentei um filho, 2 filhos, 3 filhos, mas eu não tenho flacidez mamária. Minha mama é bem pequenininha, não cresceu, né? Praticamente continua a mesma coisa que eu tinha antes. Mas o que eu queria, doutor? Eu queria aumentar esse volume. Mas vamos lá, eu tenho 2 caminhos. Doutor, eu quero prótese. Ótimo, tá tudo resolvido. Vamos colocar a prótese, uma prótese de uma recuperação rápida. Colocamos o implante por meio de uma cicatriz de 4 centímetros no sulco mamário, seguindo toda a sistematização dos 14 pontos de segurança. Com isso, a gente consegue aumentar o volume, colo, decote e recuperação rápida. No dia seguinte, movimentando os braços, dirigindo, voltando à atividade física, voltando ao trabalho administrativo, enfim, volta a praticamente tudo na vida. Doutor, é o seguinte, eu não quero implante de mamário, eu não quero implante de silicone, não gosto, não quero uma mama artificial, enfim, tenho medo, enfim, fulano colocou, não ficou legal, eu não queria implante de silicone. Como é que eu posso fazer, doutor? Outra estratégia para quem tem mamas pequenas é utilizar a própria gordura corporal, a lipoenxertia mamária, tá certo? Mas para isso eu preciso fazer uma lipoescultura, uma lipoaspiração da paciente. Eu preciso ter um bom volume mamário para que eu possa trabalhar nessas mamas. Então qual que é a estratégia? Retirar a gordura por meio de uma lipoaspiração, né? Provavelmente essa cirurgia teria que ser combinada, né? A cirurgia combinando a parte de tratamento mamário com a parte de tratamento corporal. Retira-se a gordura, prepara essa gordura e faz uma enxertia nas mamas. Doutor, mas como é que é esse resultado da enxertia nas mamas? É um resultado bacana? Vai ter um volume legal? Vai ter um desenho legal das mamas? A enxertia nas mamas, a lipoenxertia mamária, para quem tem poucas mamas, a paciente tem que ter uma noção. O resultado da mama é um resultado extremamente natural, o volume é um volume limitado, tá certo? O resultado, ele é menos duradouro. Tá? Então se a paciente tem um desejo muito grande de ter um colo, um decote muito bem marcado, se ela tem um desejo de ter volumes aumentados de mama, somente a lipoenxertia vai gerar um resultado limitado, tá certo? E vocês têm que ter consciência. Então toda paciente que não quer a prótese e vai colocar a lipoenxertia, ela vai saber que o resultado dela vai ser natural, limitado e o tempo de duração é mais reduzido, tá certo? Então seria esses 2 caminhos para quem tem mamas pequenas, um primeiro caminho de prótese de recuperação rápida e o segundo caminho de lipoenxertia. E assim nós encerramos nosso vídeo de hoje, pessoal. Falamos tudo sobre cirurgia mamária, sobre todo esse processo de tratamento das mamas que são mais caídas, das mamas que são maiores, das mamas que não têm flacidez e que tem pouco volume mamário e que é necessário fazer ali um tratamento, seja com gordura, seja com prótese. Também falamos sobre os tamanhos das cicatrizes das mastopexias com próteses e também falamos do tamanho das cicatrizes das mastopexias com prótese. Que acontece? Era um grande medo de vocês ter aquela cicatriz gigantesca em ter investido e hoje nós fazemos tudo com a cicatriz em L reduzida, que não atrapalha em nada as vestimentas de vocês e que dá liberdade, recuperação mais rápida e retorno realmente à atividade normal de vida de vocês. Então, fique aqui conosco, teremos muito mais novidades nos próximos vídeos para vocês, vamos esclarecer muito mais dúvidas de tudo aquilo que envolve o tratamento das mamães, né, dos pós-gestações, né, que a gente sabe o quanto que isso gera de marca em vocês, né, situações que às vezes vocês se olham no espelho e não se reconhecem mais e nós iremos passar por todas essas vias de tratamento, né, tentando desmistificar um pouco essas realidades e tentando ali introduzir na vida de vocês a confiança, tentando colocar na vida de vocês também um entendimento sobre cada um desses processos e mostrando que isso sim é seguro, né, é bacana de viver essa transformação novamente e mais do que tudo, retomando a autoestima, né, e a alegria de ter um corpo bacana, de se reconhecer novamente na frente do espelho. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Aqui vocês vão ter todas as informações de tudo que envolve a cirurgia plástica pós-gestação. Então compartilhe o nosso canal com o mais pessoas possível. Fique atento que logo tem mais vídeos aqui na plataforma e vocês continuarão sabendo de tudo que envolve a cirurgia plástica pós-gestação.